Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Espero que você esteja conseguindo me ver. Tem hora que o sol bate, tem hora que é sombra. E hoje mais um vídeo de conversa, tá? Claro que o tema é muito importante fazer um vídeo estudo. Vou fazer sim, porque trata-se de batalha espiritual, de revestirmos da armadura de Deus. Efésios capítulo 6 diz isso: quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que será que Paulo disse isso? Porque nós estamos numa batalha. Ele também disse assim que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, quer dizer, tem uma armadura, né? E ele especifica cada uma das coisas. Ele diz, por exemplo, que a fé é um escudo e ela serve para proteger dos ataques, né? Dos dardos inflamados do maligno. Vou falar sobre isso em um vídeo estudo. A espada do Espírito, que é para guerrear, que é a palavra de Deus. E assim, diz que com isso nós devemos resistir no dia mal e fazendo isso nós nos tornamos inabaláveis. E aí ele fala da prática das orações, das intercessões e ele pede até para orar por ele. O que a gente vê isso? Comunhão, povo de Deus reunido. Eu repito, igreja não é só aquela placa das denominações, 4 paredes. Pode ser também, aonde o povo se reúne. Mas pode ser numa casa, numa célula, numa sinagoga messiânica, nazarena, não importa. Mas a comunhão, ela sim é importante, Deus quer isso de nós. No meio dessa conversa toda, Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós vemos 4 categorias aqui que temos que enfrentar. Então, nessa conversa de hoje, eu quero trazer um pouco o entendimento, né, a diferença entre demônios, entre os reptilianos, também os anjos caídos. Tem uma diferença e a gente precisa saber qual. Por quê? Senão Paulo não teria falado que a nossa luta é contra essas 4 hierarquias, categorias, né, malignas. Então nós vamos esmiuçar um pouco nessa conversa, tá? E aí quando eu fizer o vídeo estudo, nós vamos lá ver direitinho na Bíblia, versículo por versículo, como que está no hebraico, ajudas adicionais, vamos para tudo isso. E por que hoje esse assunto? Aqui no YouTube está surgindo esses assuntos agora dos Nephilim, está surgindo essa questão dos reptilianos, dos anjos caídos, e aí isso é legal porque está despertando a curiosidade. Mas não é só para a gente ser curioso, é para a gente se revestir no Senhor, né, na sua armadura e fortalecer nele, andar em comunhão para guerrear contra essas coisas. Então nós vamos conversar sobre essa tal batalha. Então foi bom saber um pouco sobre eles, os anjos caídos, os reptilianos. Mas a questão é que muitos canais que informam sobre isso, lhes falta mais a compreensão bíblica. Por que eu estou falando isso agora? É assim, a gente ouve muitas pessoas dizer que os anjos caídos vão voltar. E tem gente afirmando que eles também estão na Antártida. Eles estão mesmo na Antártida? Tem certeza? Ah, sim, porque na Antártida eles estão escondendo muitas coisas. Concordo, né? A Antártida tem só um lugarzinho turístico que você pode ir e depois você não pode avançar mais. Tem segredos lá? Ah, tem. É o Tratado da Antártida, tudo isso. Mas quem disse que eles estão lá, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia. Então, por exemplo,
Paulo falou, Pedro, Judas, Apocalipse, disseram o quê? Que os anjos caídos estão debaixo da terra, no grande abismo, no terrom. Por que eles estão lá? Eles são os anjos que andam com Satanás? Não. Assim, vamos entender. Onde os anjos moram? 2 lugares. Nos céus, eles têm trabalho lá, funções. E tem os anjos que moram na terra, assim como trabalhadores. Tem muitos brasileiros que assistem esse canal de outros países. O que eles estão fazendo lá? Eles foram a trabalho, né? Tem gente aqui no canal que está na Bélgica, na Suíça, nos Estados Unidos, no Japão, França também já vi pessoas dizendo, olha que maravilha. Mas o que estão fazendo nesses países, né? Ganhando a vida, ganhando dinheiro. Os anjos não precisam ganhar dinheiro, mas Deus enviou anjos à terra. Anjos que cuidam do sol, né? O movimento, da lua, das estrelas. Algumas vezes a Bíblia, em forma de símbolos, falou que os anjos são estrelas, ou as estrelas são anjos, tá? Algumas vezes, mas existem as estrelas, aquilo que a gente vê no céu brilhando. Do que são formados? Aí é uma outra discussão, mas aquilo lá que a gente vê numa noite escura, noturna, são estrelas de verdade, tá? Mas os anjos estão ali. Os anjos têm inúmeras funções. Tem os anjos que nos guardam, nos protegem, como a Bíblia diz. E eu vou fazer um vídeo para os membros do canal falando dos perigos de morte que eu já tive. Eu sei que o anjo, ou os anjos, né, não sei se é um ou são mais, que me guardam, olha, tiveram muito trabalho. Eu já passei pela sombra da morte várias vezes. Com 5 anos, primeiro, né? Meu nascimento já foi difícil. Depois, com 5 anos, acidente de carro. Fui parar no meio da pista. Os anjos trabalharam. E vou contar isso também. Eles têm funções. Então, os anjos caídos, eles estavam aqui na terra. O que eles estavam fazendo exatamente, não sei. Mas estavam aqui. Qual foi o pecado deles? Eles queriam ser igual ao Altíssimo, como está lá Isaías 14? Não. Eles cobiçaram mulheres, cobiçaram uma espécie diferente da deles. Os anjos, eles são praticamente iguais aos homens, mas tem algumas diferenças. Eles cobiçaram as filhas dos homens, coabitaram com elas, ou seja, tiveram relações sexuais e geraram filhos. Vamos entender? Quem são os anjos caídos? São chamados de Nefilim, tá? Plural. Não existe Nefilins, é Nefilim. Já está falando aqui plural. É uma variação de caídos, de queda. Essa palavra é dada para eles. Então, eles geraram os filhos. Quem são esses filhos? Híbridos, tá bom? Dentre eles, muitos foram gigantes, tá? Aí alguém vai falar, eles são os Giborim, também foram chamados de valentes, mas Giborim não é só para os filhos dos Néfilins, dos anjos caídos. Giborim é valentes, heróis, e é usado e aplicado para muita gente, para muitos heróis bíblicos, e até para o Senhor. Ele é o El Gibor, né? Quer dizer, o Senhor poderoso, valente, herói. É isso. Bom, qual foi a sentença dos anjos caídos? Então eles cobiçaram mulheres, geraram filhos com elas, e aí foram lançados no abismo e estão lá até hoje. E vão ficar até quando? Até o juízo final. Essa é a sentença deles. No dia do juízo final, por isso que Paulo diz assim, não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos? Por que Paulo disse isso, que a gente vai julgar os anjos? Porque provavelmente nós não vamos pecar como eles pecaram. Não vamos namorar outras espécies, por exemplo, animais.
E eles fizeram isso? Ah, fizeram. Você já viu o Bafomete, por exemplo, homem, né, com seios femininos, mas o rosto de bode. E os deuses egípcios? Vocês acham que não existiram? Existiram. Híbridos também, homens, anjos, animais. E eles estão tentando fazer isso voltar. Quer saber por que eu digo que ainda falta muita coisa para chegar ao fim? Pelo menos uns 20 anos? Uma das coisas é isso. Nas ideologias que já estão lutando, eles vão lutar até o fim, brigar, para que todo ser humano tenha direito de ter relações com seus animais e gerar seres aí híbridos. Isso vai acontecer como nos dias de Noé. E foi assim, naquele período do dilúvio, né? Por isso que veio o dilúvio, por isso que Deus destruiu a terra, ele foi radical, porque o pecado era grande. O sol está apertando aqui, deixa eu ver se eu vou para a sombra. Espero que dê para você me ver bem, né? Mas vamos lá. Então estava falando dos caídos e é o seguinte, eles estão presos lá no abismo e eles só vão aparecer no juízo final. Então esse é o primeiro ponto. Coloca aqui na tua cabeça, no teu entendimento. Eles não vão voltar. Agora sim, há pessoas que vão até eles através de portais, isso se for, porque muitos afirmam que vão com o corpo físico, então tem que ser portais, porque o Terron, se você acompanha o canal, você já sabe que o abismo ele está lacrado hoje, né? Não tem como se atravessar o céu e também não tem como você ir lá para baixo, certo? Agora, a maioria vai através de desdobramento, vai com o corpo etérico, ou seja, a alma, né, o espírito, a consciência. Então tem um treinamento bem aqui no cérebro, e isso não é bom, tem muito crente entrando nessa, né, ativando a glândula pineal, isso não é positivo. Se você acompanhar canais que falam isso para treinar e tal, é melhor fugir dessas coisas, tá? E aí elas vão e chegam até esses anjos caídos, conversam com eles, pegam informações. Tem gente assim, claro que tem. São enganados, aprendem muita coisa, porque eles são extremamente inteligentes, mas ao mesmo tempo eles enganam as pessoas. Isso é lamentável. Por isso que Deus falou para não consultar o mundo dos mortos. O que Saul fez quando Deus não falava mais com ele? Ele procurou uma mulher especialista nisso. Ela até pensou que ele iria matá-la, mas porque ele proibiu, né? Mas ele mesmo foi lá consultar. Isso não é positivo. Deus não quer que façamos isso, tá? Então, anjos caídos é isso, gente. Eles pecaram, estão presos, amarrados e vão ficar lá. Tem um canal que eu gosto, inclusive, mas ele falou que tem aqueles que estão debaixo do Eufrates. Não, não é assim que está no texto bíblico. Tanto faz em português, como em hebraico, ou grego, ou aramaico, lá está dizendo que eles estão juntos, ao lado, sobre o Eufrates, não sob, debaixo, né? E então é diferente, gente, tá? Anjos caídos é isso, tá? Espero que fique claro para vocês, que vocês estejam compreendendo. Então vamos ver outra categoria. As forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então essas forças ficam nos ares. O céu, ele não é singular, ele é plural. Céus, em hebraico, Hashamayim, a mistura de fogo e águas, tá? Então tem vários departamentos. Esse negócio que a gente pensa que Satanás foi expulso do céu e ele está no inferno, é a casa dele, não é. Ele não está amarrado, não está preso lá embaixo. Não está no terrão, ele está nos ares. E se ele está nos ares, ele e os seus demônios conseguem ver tudo que passa na terra.
Eles descem muitas vezes à terra para enganar as pessoas. Tem gente que tem contato sim com essas forças espirituais, sabendo quem eles são. E muitos também são enganados. Por quê? Porque eles se transfiguram em anjos de luz. A Bíblia diz isso. Eles aparecem como extraterrestres. Ó, eu conheci um bunker e nesse local ele é capaz de suportar uma G nuclear e tem vários túneis por ele. Entrei inclusive nesses lugares. Adivinha, a pessoa que fez, ela era criativa, né? Ela ouvia esses anjos, ouve. Só que eles aparecem como extraterrestres, como ETs ou como seres dimensionais. Eles são assim extremamente inteligentes, tá? Porque eles estão nos ares e eles veem tudo. Eles sabem o teu nome. Ele sabe as coisas que você faz, o teu trabalho, as coisas que você quer. Esses aí são extremamente perigosos. São anjos de Satanás. Apocalipse diz que haverá uma guerra. Muita gente acha que essa guerra aconteceu. Mas não, essa ainda vai acontecer. E aí sim, Mihael, o anjo, um dos primeiros príncipes, ou o grande príncipe, guerreará e expulsará Satanás e os seus anjos desse ar, né? Essas regiões celestes. Então por que Jesus falou, eu via Satanás como um relâmpago? Sim, porque provavelmente ele ficava onde o eterno Deus fica. E quando ele quis fazer o seu trono ao lado, né? Então ele foi expulso do céu dos céus. E foi jogado na terra. Mas ele tem acesso ainda às regiões celestiais. Ele é o príncipe das potestades do ar. Então esse eu considero, né, as maiores forças que tem. Em termos de poder. No entanto, Paulo fala para a gente orar uns pelos outros, clamar, e aí nós obtemos vitória contra eles. Quando acontecer essa profecia de Apocalipse 12, eles vão cair na terra, e aí vai se cumprir a agenda alien, tá? Nós vamos ouvir, deixa eu ir mais para a sombra, nós vamos ouvir falar bastante dos aliens, muito, muito. Então, provavelmente, né, a gente vai ter uma suposta invasão. Mas são eles. Bom, fora isso, gente, nós temos ainda os híbridos que eu falei, que são filhos dos anjos caídos. E ser híbrido é uma coisa complicada, né, complexa, porque o híbrido normalmente não dá certo, ele às vezes não consegue se reproduzir. Só que os anjos caídos, eles eram inteligentes, então a coisa foi muito bem arquitetada, sabe? Eles existiram antes do dilúvio e depois. Gênesis diz isso. Então eles estão por aí, sabe? Aí são chamados também de reptilianos porque como eu disse, houve uma mistura aí com animais. Então, de alguma forma, eles vão aí se sustentando, eles estão na terra. E Paulo fala aqui das forças, ou melhor, dos dominadores deste mundo. Então, são aqueles que estão no poder, que mandam em muitos presidentes, em muitas empresas grandes, né? Esses são os dominadores deste mundo tenebroso. Então, aí nós incluímos esse grupo aí de seres que vão resistindo, que vão tentando se reproduzir, que vão tentando viver muitos anos, né? É uma coisa complexa também.
E por isso que a gente tem que orar, por isso que a Bíblia fala para clamarmos pelos governos, pelas autoridades, abençoar o nosso país. Então assim, gente, muitos canais falam que tem uma agenda global, ela existe mesmo, mas com o poder da oração, tem coisas que são quebradas sim, tá, gente? O nosso país mesmo, o Brasil, a gente deve amar e orar por ele, para que ele seja livre dessas forças. Antes que eu me esqueça, né, os anjos de Satanás estão inclusos na questão de principados e potestades. Tá? Principado ainda é acima de potestade, mas potestade já é uma coisa muito alta. Fora isso, a gente tem o que o profeta Enoque falou que são os espíritos da terra, e que o nosso Messias, Jesus Cristo, ele disse que são os espíritos imundos. Jesus ele explicou assim, que um espírito imundo, quando ele sai de uma pessoa, ele fica vagando por aí. Deixa eu mostrar, né? Fica andando para lá e para cá. Gente, aqui é o lugar que normalmente eu faço os vídeos. Eu faço mais para lá, né? O Jardim do Éden. E tem aqui também. Mas hoje tem uns cachorros lá, latindo que nem retardado. Deixei quieto, tô aqui. Então os espíritos imundos, eles ficam vagando. E aí eles falam o seguinte: vamos ver como é que está aquela pessoa que eu fui expulso. Vamos ver como é que ela está. E ele volta lá. Se estiver cheio do Espírito Santo, não tem como ele entrar. Gente, quando você é cheio do Espírito Santo, aí o demônio não entra, a não ser que você deixe, né? Que você o convide. Ou que você busque o pecado e rejeite o Espírito Santo. Então, aquele espírito olha, mas se a casa estiver vazia, ele vai e chama, convida outros 7 piores do que ele, para entrar tudo naquele corpo de novo. E o estado daquela pessoa acaba sendo, né, o último estado acaba sendo pior que o primeiro, claro. Porque agora não é mais um, mas são mais 7, então 8 no total. Bom, tem gente que tem legiões. Jesus expulsou legiões de um homem também. Dava muito trabalho. O profeta Enoque, que o livro dele é citado na Bíblia, indicado, era até o 5º século. Os cristãos usavam, né? Os etíopes usam até hoje, preservaram, e muita gente está lendo. Assim, Enoque explicou o que aconteceu ali. Esses seres, esses espíritos da terra, foram humanos, foram híbridos. Foram essa mistura aí com anjos, com animais. E o que acontece? Quando eles morreram, né, eles deixaram o corpo, o espírito ficou vagando. Porque nós é o seguinte, quando a gente morre, né, nosso corpo volta para o pó, para a terra, o nosso espírito deve voltar para Deus. Hoje é assim, nós entendemos, né? Quem está no Messias vai para o paraíso. E quem não morre no Senhor, infelizmente, vai para o Sheol, né? Que é o mundo dos mortos, o inferno, muitas vezes, no Novo Testamento, né? Então, Enoque explicou isso. Agora, esses aí que foram gerados na terra, que foi mistura de espécies, eles não têm essa alma, esse sopro de Deus. Então eles ficam vagando. Esses são os espíritos imundos. Assim, esses demônios que a gente conhece, pombagira, exu caveira, preto velho, né? Essas coisas que pega e a gente tira das pessoas, normalmente, tá? São esses espíritos. E esses aí já não são tão inteligentes. É por isso que, bom, eu não gosto de fazer isso, mas muitas vezes é errado, sim, por expor as pessoas, ficar entrevistando, né, esses demônios. Mas Jesus uma certa vez conversou. Qual é o seu nome? Legião, porque nós somos muito. E aí até Jesus deixou eles entrarem numa manada de porcos, e essa manada se precipitou abaixo, né?
Então, assim, quem entrevista percebe claramente que eles não são inteligentes, eles são meio burrinho, digamos assim. Eles não têm muito raciocínio, né? Muito intelecto. Diferente dos que estão nas regiões celestes, que eles sabem muito, né? Mas enfim, gente, essas são as forças que a gente tem que enfrentar. Então, aqui nesse vídeo conversa, né? Nós estamos aprendendo bastante. Eu espero que eu esteja contribuindo para você. E eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: antes de mais nada, não esquece do teu like, tá? Preciso muito dele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também. Mas encerrando essa conversa, quero lembrar, Paulo, quando ele fala desse assunto, ele diz que a gente tem que se fortalecer no Senhor, revestir da armadura e orar uns pelos outros, interceder. Inclusive ele pede oração, né? Que é uma coisa que a gente precisa se unir muito agora no fim dos tempos. Não é só adquirir conhecimento, não é só saber de reptiliano, tá? Talvez eu deixei algum assunto de fora e depois eu vou assistir esse vídeo. Se eu deixei, eu faço outro vídeo para complementar e tem as lives para você tirar essa dúvida. Vamos nos unir em oração, intercessão. Vamos estar em comunhão. Que você seja despertado a se unir com os irmãos, a se unir comigo nesta batalha espiritual. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos abençoar, nos proteger e nos tornar inabaláveis. É isso aí, gente. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz, em nome de Jesus.